Bom, agora nós vamos para a segunda parte, que é a organização do, do mapa, né? Na verdade, a produção do mapa no compositor de impressão, certo? Então, vou deixar aqui as duas janelas abertas. Aqui é o programa mesmo, o QGIS, né? Onde eu coloquei aqui as minhas tabelas. E aqui é o meu compositor de impressão. Então, eu já trouxe o meu mapa e já coloquei a minha moldura, tá certo? Eu ajustei, né? Vi que ele está tudo certinho. Né? Então, a partir do momento que eu coloquei a minha moldura, eu travei as camadas, né? Isso é importante para você preservar esse material que você tem aqui. Se você quiser salvar esse material, né? Por exemplo, não vai dar tempo de você terminar todo o mapa agora, você vem aqui salvar como modelo, vai lá na pasta que você está trabalhando, tá certo? E salva como compositor traço taxa mortalidade Covid-21, ok? Então tá aqui, salvei aqui, né? Tá. Então agora eu vou colocar os outros elementos, né? Vou colocar a grade, né? Aqui, ó, tá vendo? Adicionar grades. Vou dar aqui um mais, porque eu vou trabalhar com este mapa, né? Então ele apareceu como grade 1 e venho aqui em modificar grade. Aqui eu tenho essas possibilidades, solda, cruz, marcadores. Como é um mapa que já vai ter uma legenda muito grande, tudo, eu não quero atrapalhar muito a minha imagem, eu vou trabalhar só com molduras e anotações, só que eu vou deixar para fazer isso depois que eu colocar as minhas grades aqui. O estado de Roraima, normalmente eu trabalho de a cada grau, tá? Então, logo aqui depois do X, ponho 1 antes da vírgula, né? Dou um Enter, aparece já aqui a minha grade, né? Se eu achar que tá muito, eu posso colocar um 2, tá certo? Aí vai de cada um, tá certo? Poder manter o 2 aqui, tá ok? Aqui, assim, aí sim eu já coloquei, então eu venho aqui, eu quero trabalhar apenas com molduras e anotações. Eu não quero o meu quadro, o meu mapa quadriculado. Então eu marquei lá como molduras, aí eu venho aqui no molduras. Aí eu posso escolher, tá? Zebra, se eu quiser colocar assim, se eu quiser colocar linhas interiores, linhas exteriores, interiores, linha de borda, eu posso, tem várias opções aqui. Eu vou trabalhar com linhas interiores e linhas exteriores. Eu posso aumentar o tamanho da minha linha, a espessura da minha linha, por exemplo, tá certo? Aí se eu achar que ficou muito papagaiado, eu vou ajustando aqui de acordo com de como que eu quero o meu mapa, tá certo? Eu vou deixar todas à mostra, tá certo? Porque eu não vou colocar nenhuma informação aqui do lado, como nós fizemos com o outro. E venho aqui agora em desenhar coordenadas. Você vê que já aparece os numerais aqui, mas ele está só como decimal. Como é o estado inteiro, eu vou trabalhar com grau, minuto, com sufixo. Então, eu vou mostrar grau, minuto e sufixo. Sufixo é norte, sul. No caso aqui de Roraima, é norte e oeste. Então, esquerda, mostrar todos fora da moldura. Vou colocar como vertical ascendente. Direita, como vertical descendente. O restante eu vou deixar igual. Aqui eu posso trabalhar minha fonte, tá? Eu vou trabalhar com minha fonte 11, Arial e normal, né? Sintam-se à vontade para trabalhar, a cor e tudo, e vou diminuir aqui, os números aqui estão muito grandes, eu vou diminuir e vou deixar só para uma, tá? Só para uma precisão da coordenada, porque como eu coloquei grau redondo, tá certo? Então, aparece tudo zero, eu posso diminuir um pouco esses números. Já coloquei minha grade de coordenadas, aqui só para vocês terem uma ideia, se eu quiser colocar a minha linha sólida, ela vai ficar assim, tá certo? Às vezes eu quiser ela só mais clarinha, só eu mudar aqui, igual eu mostrei para vocês no outro mapa, tá? Na outra aula, tá certo? Eu posso deixar assim, tá? Mas eu aqui não quero, tá? Vou deixar só com molduras e anotações. Então, já está aqui, a outra informação que eu preciso colocar é a minha escala, tá certo? Lembrando aqui, tá certo? Eu deixei a minha escala redondinha aqui, então ela vai ficar bem bonitinha, né? Bem arrumadinha, sem muita quebra, tá certo? Então, a minha escala, cada 1 centímetro no mapa corresponde a 200 quilômetros. Vou deixar ela aqui por enquanto, tá certo? Lembrando que eu também posso modificar, colocar ela da forma como eu quiser. Eu só vou colocar uma moldura nela,
5. E colocar um pano de fundo branco, tá certo? O meu norte geográfico, vou colocar aqui, depois eu organizo, tá certo? Eu posso colocar ele na cor que eu quiser, né? A parte interna, por exemplo, se eu quiser marrom com preto, tá certo? Pode ser, e aí vocês resolvam. Agora eu vou puxar a minha legenda, que é onde a gente vai ter que trabalhar, tá certo? Eu venho aqui, adicionar uma nova legenda. Quem não tiver essa barra de ferramenta, vem aqui em adicionar item. Tá vendo? Ó, tudo isso que eu coloquei tem aqui, olha. Barra de escala, legenda, seta do norte, tá? Tem tudo aqui, tá certo? Então, né, eu vou adicionar a minha legenda agora. Vou abrir aqui e ele vai puxar a legenda, tá certo? Aqui, isso aqui, ó, tá vendo? Não tá muito confuso. Então, a gente precisa arrumar isso aqui para ficar uma legenda mais arrumadinha, digamos assim, né? Uma coisa mais legível, porque o mapa ele tem que ser legível. Então, eu vou tirar aqui da atualização automática, né? Assim, ó, a legenda tem que estar selecionada para aparecer isso aqui, tá certo? Ó, se eu tiro a seleção e seleciono outro item, some, tá certo? Então, eu seleciono a legenda. Lembrando, tá? Se esses itens de propriedade não aparecer aqui, vocês vêm aqui em visão, tá? Painéis, propriedades do item. Então, é só clicar aqui que ele aparece. Então, vamos lá. Eu vou tirar a atualização automática, vou excluir, eu só vou trabalhar com essa ferramenta aqui. Então, as outras eu vou excluir. Eu seleciono e venho aqui no menos. Esses municípios eu também não vou trabalhar com eles, seleciono e venho no menos. Eu só venho com esse aqui. Eu vou abrir aqui, tá certo? Olha aqui as minhas categorias. Algumas pessoas pode aparecer mais de uma casa decimal aqui. Se acontecer isso, você clica em cima, tá? Vamos trabalhar só com duas casas aqui depois. Clica em cima, vem aqui em editar e é só deixar só as duas casas, tá ok? A nossa aqui já está arrumadinha, não precisa. Eu vou mudar só o título dela. Então, eu clico aqui em cima, editar e vou colocar taxa de mortalidade por Covid-19 2021, tá certo? Que é o ano, tá certo? Então, eu deixei aqui a minha coisa. Agora, eu vou ajustar a minha legenda, né? Vou colocar ela do formato, da forma como eu quiser. Aí, eu venho cá nas propriedades, aqui, se eu quiser. Aqui ela não vai funcionar como coluna, porque esse aqui é considerado como único bloco, tá? Mas eu posso trabalhar a minha fonte, por exemplo, a fonte do título, tá? 16, tá? Se eu quiser o alinhamento, tá certo? Se eu quiser centralizado, também não vai fazer diferença, porque tá, e vem cá na fonte do item, tá certo? Que tá 12, né? Se eu quiser aumentar um pouco, eu posso aumentar, né? Por exemplo, a 14, tá certo? Aumentou um pouquinho os números, né? Se eu quiser a cor da fonte, se eu quiser mexer nos meus símbolos, tá certo? Aumentar eles um pouco, tá certo? Alargar eles um pouco, tá? Sem problema nenhum, vocês podem ir trabalhando, tá certo? Da forma como vocês acharem legal. Aqui eu usei essa gama de cores, tá? Se vocês quiserem mudar isso, vocês têm que voltar lá no programa. Então, tá ok a minha legenda, eu só vou colocar agora uma moldura nela, e um pano de fundo, né? Porque eu sempre gosto de colocar o pano de fundo, tá? A moldura eu vou colocar 5. Eu sempre gosto de deixar o pano de fundo, porque fica tudo padronizado, tá certo? Então, tá aqui a minha legenda. Deixa eu só mexer aqui. Aqui, tá ok? Né? Aumentei um pouquinho a letra aqui. E aqui eu vou diminuir um pouco, porque ela ficou maior do que a da coisa. Ok? Deixei em 12. Não, ficou pequeno demais. Mas isso aqui é ajustar, tá, gente? Vocês colocam 13, acho que ficou legal agora. Tá certo? Os números ficaram bem visíveis. Então, agora o que eu preciso? Eu preciso colocar um título no meu mapa, ou seja, eu já coloquei todos os meus elementos. Ah, tá, eu preciso colocar o nome dos municípios, né? Então, aqui eu vou ter que, novamente, eu vou ter que destravar as camadas, porque eu esqueci de colocar o nome, então eu posso trabalhar isso agora. Eu destravo aqui, tá? Marco aqui, volto aqui, tá? Eu esqueci de colocar o nome dos meus municípios, então eu venho aqui,
propriedades, né? Aqui tá a simbologia, ó, que eu falei para quem quiser trocar, tá certo? Fique à vontade, tá? Eu venho em rótulos, rótulo simples, eu quero pôr nome de município. Aqui eu vou trabalhar com a fonte 13, tá certo? Arial. Arial. Aplicar. Ok, estão aí todos os meus municípios nomeados. Eu volto cá para o meu mapa e vou clicar aqui, olha. Tá certo? Pronto. Tá certo? Estão aí todos os nomes dos meus municípios. Minha legenda está pronta. Tá tudo prontinho aqui no meu mapa. Eu posso agora dar um título para ele. Tá certo? A gente sempre lembrando, né? A gente abre aqui esse Tzinho. Quem não tiver, vem aqui adicionar item. Tá certo? Eu vou dar um mapa. Taxa de mortalidade por Covid-19 no ano de 2021, municípios de... Então, só Roraima. Posso até tirar isso aqui, tá? Acho que vai ficar melhor o título. Tá, o título aí vocês escolhem. Roraima, ano 2021. Ok? Então, taxa de mortalidade por Covid, tá certo? Eu vou trabalhar a minha fonte, como é título, eu posso colocar uma fonte bem grande, tipo um 16, negrito, tá certo? Se vocês quiserem mudar a cor, tá? Eu não vou mexer, vou deixar preto mesmo. Vou colocar aqui no centro, no meio. Novamente, né? Vou colocar a moldura. Lembrando que nós estamos trabalhando com moldura 5, né? Mas fiquem à vontade, tá certo? Tá certinho. Marcar pano de fundo e assim por diante. Ok? Então, eu posso ajustar agora minhas informações, tá certo? Posso trabalhar, trazer minha barra de escala para cá, né? Ou lá para cima, talvez fique melhor. Tá certo? Aqui vocês vão clicando e vão colocando esse meu norte. Eu posso deixar ele aqui no canto, porque aqui agora eu tenho que colocar as informações do mapa, né? Ou seja, de onde que eu tirei, tá? Pode vir aqui adicionar um novo rótulo ao compositor ou aqui, cadê? Adicionar rótulo, tá certo? Qualquer um dos dois vai dar o mesmo efeito, tá certo? Então aqui eu vou colocar as minhas informações, eu sempre tenho que falar de onde que eu tirei minha base cartográfica. Então, base cartográfica foi IBGE, dados, eu imagino que é da CESAL, Roraima, tá certo? Aí eu não conferi isso com a Rosana, então vocês olham com ela qualquer informação direito. O nosso datum, tá? Lembrando, a gente está sempre trabalhando com CIRGAS 2000, tá certo? Aí vocês colocam organização, o nome de vocês, e eu gosto sempre de colocar o ano, tá? Que o mapa foi produzido, tá certo? Eu vou organizar aqui agora minha base de informações. Isso aqui normalmente a gente não deixa uma letra muito grande, posso colocar 11. Eu gosto dela alinhada assim, eu sempre gosto de dar uma margenzinha aqui. Então eu coloco aqui, imagem vertical, imagem horizontal, ajusto um pouquinho aqui, tá certo? Coloco moldura, coloco pano de fundo e tá aí o meu mapa, tá certo? Confiro se está tudo certinho. Ok, tá certo? A minha moldura, eu esqueci de aumentar. Peraí, moldura. Aqui, estava clicando no lugar errado. Aqui, né? Nós estamos usando moldura 5. Então, ok. Ajusto isso aqui para não ficar aquele negócio muito solto, assim, muito espalhado. Acho que esse marrom aqui não ficou muito legal, não, de colocar uma cor mais clara. Aí ficou melhor. Ok? Aqui vocês podem escolher aonde vocês querem colocar, tá? Sintam-se à vontade. Né? As informações são as mesmas. Eu sempre gosto de deixar isso assim mais ou menos alinhado. Tá pronto o nosso mapa. Tá certo? A gente salva, a gente
Eu sempre salvo, eu não uso salvar em SVG, porque não são todos os programas que reconhecem, tá? Eu sempre exporto como imagem, como PDF. Então, é só clicar aqui, exportar como imagem, tá certo? Vou salvar na pasta que eu estou trabalhando, tá certo? RR Covid taxa, né? Vocês podem colocar o nome que você quer. Taxa, mortalidade, Covid, RR, ok? Salva, vai pedir aqui, né? Que são as configurações. Eu sempre deixo do jeito que aparece, porque quando a gente vai publicar é a definição que eles pedem, né? Então eu sempre deixo assim. Eu vou lá na minha pasta, né? Aparece aqui, tá? Que já salvou. Eu posso salvar em PDF também, tá certo? Então vem cá, taxa. Normalmente aparece aqui, eu posso aproveitar. Só eu tirar o JPEG daqui, salvar, salvar. Eu venho cá na pasta e confiro se está tudo certinho. Tá ok? Tá aqui o nosso mapa, todo prontinho. Eu separei em 15 categorias, mas a gente pode mudar, tá ok? Então é isso aí, a aula de hoje, tá certo? Nosso mapa tá ok. E até o próximo encontro, tá certo? Fiquem com Deus.